Meus queridos irmãos e irmãs, queria partilhar convosco este tema: o justo viverá pela fé. Está ali, não é? O justo viverá pela fé. E eu faço uma primeira pergunta: você é justo? Você é justo? Pense bem. Você é justo? Em Romanos capítulo 3, uma carta que nós temos vindo a estudar já há algumas semanas, meses, no versículo 10 diz assim: como está escrito, não há justo, não há sequer um, nenhum sequer. Então, meus irmãos, aqueles que responderam não sou justo, estão de acordo com este versículo. Mas se a Escritura diz, o justo viverá pela fé, então quem é este justo? E, meus irmãos, este foi de facto o grande dilema, a grande questão de Martinho Lutero. E pegando num livro que alguém escreveu, Albert Greiner, sobre Lutero, deixem-me ler aqui uma passagem. Porque Martinho Lutero, um grande reformador do século XVI, sentiu de facto muito o peso da justiça de Deus. Ele era monge, chegou a ser encaminhado para a advocacia, para trabalhar na área da justiça, mas acabou por se retirar. E ao fim de algum tempo foi para um convento, onde acabou por ser feito monge. Mas o dilema de Martinho Lutero era tremendo. E sobretudo com esta questão da justiça de Deus. Eu não sei até que ponto a questão da justiça de Deus tem mexido com a vossa consciência e com o vosso pensamento. Deus é um Deus justo. Mas quando a Escritura diz não há um justo sequer, mas ao mesmo tempo diz o justo viverá pela fé, naturalmente que isto mexe connosco. E Martinho Lutero escreve: ardia do desejo de bem compreender um termo empregado na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, onde está escrito: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Pois até então pensava nele com frémito. Eu odiava esse termo, justiça de Deus, porque o uso corrente e o emprego que dele fazem habitualmente todos os doutores me haviam ensinado a entendê-lo em sentido filosófico. Entendia-o no sentido da justiça formal ou ativa, uma qualidade divina que impulsiona Deus a castigar os pecadores e os culpados. Apesar da minha vida irreprovável de monge, sentia-me pecador aos olhos de Deus. Minha consciência estava intranquila até ao extremo e não tinha certeza alguma de que Deus fosse aplacado pelas minhas satisfações. Ademais, não podia amar este Deus tão justo e vingativo. Odiava-o, e se não blasfemava em segredo, nem por isso deixava de indignar-me e murmurar violentamente contra ele, dizendo: não basta, porventura que nos condena à morte eterna por causa do pecado dos nossos pais e que nos faça padecer toda a severidade da sua lei? Será que, além disso, ainda tenha de aumentar nosso tormento pelo Evangelho e mesmo aí fazer-nos proclamar sua justiça e ira? Estava fora de mim e a minha consciência se sentia violentamente transtornada e reexaminava, sem tréguas, esta passagem de São Paulo no ardente desejo de saber o que o apóstolo queria dizer. Enfim, Deus teve piedade de mim. Enquanto meditava dia e noite e examinava a lógica destas palavras, a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Comecei a compreender que a justiça de Deus aqui significa a que Deus dá e pela qual o justo vive, se tem fé. Martinho Lutero lutou muito com esta questão. E como isto acabou por ser determinante na sua vida daí para diante. Foi isto que fez com que Martinho Lutero também, a dado passo, reagisse fortemente à questão das indulgências, isto é,
um pagamento que era feito para obter de Deus o perdão de algum pecado ou pecados. E Martinho Lutero refletiu muito sobre esta questão de o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, vamos considerar alguns textos bíblicos para aclarar a nossa mente e, ao mesmo tempo, servir também de norteadores daquilo que deve ser a nossa prática. E, no final, eu voltarei a fazer esta pergunta. Você é justo? E vamos ver se a resposta é a mesma. Primeiramente, considerar a autojustificação do justo, ou daquele que se considera justo. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9. Neste Evangelho, o Senhor Jesus apresenta um bom número de parábolas. E no capítulo 18 de Lucas, versículo 9, ele fala-nos de uma outra parábola. E diz a Escritura assim: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vejam a expressão usada por Lucas, crendo que eram justos. Verso 10, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecadores. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. De novo, focar a vossa atenção para isto. Aqueles que a si mesmos queriam ser justos. Em si mesmos criam que eram justos. Um outro texto em Mateus, capítulo 23, no célebre capítulo da denúncia dos fariseus, Mateus capítulo 23, e relembro que o texto que nós acabamos de ler em Lucas apresentava um fariseu e um publicano, e como o fariseu se orgulhava a si mesmo de ser justo, o capítulo 23 de Mateus, que eu recomendo a leitura em casa, todo ele é dirigido contra os fariseus. E nos versículos 27 e 28, ai de vós, verso 27, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Reparem que a palavra justo é usada, tanto num texto, em Lucas, como aqui em Mateus. Mas aqueles que se consideram justos aos seus próprios olhos, isto é, aqueles que se autoproclamam de justos. E deixem-me fazer a pergunta: você é justo? Você considera-se justo? Meus irmãos, vamos ver a questão da justificação divina. Não a justificação aos nossos próprios olhos, ditada por nós, mas como é que Deus vê a nossa justiça? Como é que nós somos diante de Deus? Justos ou injustos? E a pergunta que eu posso fazer é: quem é justo então? Primeiramente, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, ele dá-nos aí uma definição do que é ser justo. 1 de João, capítulo 3, versículo 7. E João é muito prático, muito direto.
sem muitas palavras. Ele é bem objetivo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7 diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Este assim como ele é justo refere-se a Jesus. Jesus era justo. Mas quem pratica a justiça é justo. Então temos aqui a definição. Quem pratica a justiça é justo. E, meus irmãos, justo. Porquê? Quem é que diz que nós somos justos? É o pastor? É alguma entidade superior entre as igrejas? É Deus que nos declara justos. É Deus quem nos justifica. 1 Coríntios, capítulo 6. E nesta matéria, como em todas, o melhor é deixar que a Bíblia fale. Porque a Bíblia falando é Deus a falar, certo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até 11. O apóstolo Paulo escreveu assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Mas, e agora vejam esta sequência, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Não importa aquilo que você foi, não importa aquilo que você ainda é, o que importa é isto. Você é lavado, você é santificado, você é justificado diante de Deus e em nome de Deus. Quem opera esta mudança é o Espírito Santo. Mas repare-se, não importa aquilo que foi o nosso pecado, não importa aquilo que foi a nossa vida, não importa quão suja a nossa alma estava, quando ela é lavada por Deus, quando ela é santificada, ela é justificada. E é Deus que declara que eu sou justo, que eu sou justificado. Não justo em termos absolutos, mas justo porque justificado por Deus. Justo porque lavado do meu pecado. Justo porque santificado, separado para Deus. Justo porque Deus me justificou. E aquilo que eram as minhas faltas diante de Deus, aquilo que eram as minhas transgressões à lei de Deus, foram perdoadas. Meus irmãos, o termo justificação é hoje aplicado em muitas áreas. Quando alguém falta à escola, precisa de uma justificação, senão fica com falta injustificada. Quando alguém falta ao emprego, quando alguém falta a algum compromisso, seja por razões de saúde, seja por aquilo que for, leva uma justificação. E essa justificação deve ser, normalmente, por ser verdadeira, suficiente para apagar a falta. A falta aconteceu, mas ela não pesa mais, ela não vai retirar direitos. E quando nós somos lavados, santificados e justificados, nós readquirimos, não perdemos o direito diante de Deus. Somos justificados. É Deus, meus irmãos, quem nos justifica. E um texto extraordinário sobre isso está em Romanos, capítulo 8. Aliás, a carta aos Romanos, como nós temos vindo a considerar, é extraordinária neste aspecto. Romanos, capítulo 8, versículos 29 até 30. E vejam a sequência que o apóstolo Paulo coloca aqui. Aliás, Paulo gosta muito de sequências. E, de facto, a nossa vida é feita de sequências. Nós passamos de um estágio para outro, passamos de uma situação para outra, havendo aqui uma continuidade, um fio constante que nos leva a progresso, que nos leva a crescimento, que nos leva a santificação, que nos leva à santificação. No versículo 29 do capítulo 8 a Romanos diz:
Porque os que dantes, vejam, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os irmãos, vejam para onde nós vamos. Vamos para a glória. Vamos ficar na glória com o Senhor. Vamos ser glorificados neste sentido. Mas antes de chegarmos lá, vejam os passos. Fomos predestinados, chamados, justificados e chegaremos à glória. Quem é que nos justifica? É Deus. Quem é que declara que nós somos justos? É Deus. Não é mais a nossa consciência. Porque às vezes a nossa consciência é baralhada, é confundida com aquilo que é o nosso egoísmo, com aquilo que é o conceito que nós temos acerca de nós próprios. Nós somos os melhores do mundo. Não há ninguém melhor do que eu. A nossa consciência leva-nos a pensar disso. Não há ninguém mais perfeito que eu. E aquela velha história de que, quando alguém está a olhar para o espelho, por muito feio que seja, diz, espelho meu, diz-me alguém mais bonito que eu? Certamente que não. Nós somos os maiores, somos os mais bonitos, os mais perfeitos, os mais justos. Mas isso é a nossa consciência que, de certo modo, está entenebrecida. Mas quando ela é dominada pelo Espírito, quando realmente acontece aquele processo de lavagem, de santificação, então vem como consequência também a justificação. É Deus que nos declara. Mas, meus irmãos, a palavra que está ali tem: o justo viverá pela fé. Nós até agora só vimos a primeira parte. O justo, quem é justo? Não há um justo, não há um sequer. Mas aqueles que de facto são chamados, aqueles que são santificados, são declarados justos. Nós somos declarados justos, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver, porque é isso que determina como é que é o meu viver. O justo viverá pela fé. E, meus irmãos, o que é isso de viver pela fé? O que é isso? Se o justo vive pela fé, como é que deve ser a vida dos justos? O que é isso de viver pela fé? Vamos dar a palavra à Escritura de novo. Em Lucas capítulo 1. Eu vou considerar apenas 2 blocos de texto. Lucas capítulo 1, versículo 6. Chegamos aqui aos pais de João Batista. No versículo 5 tem a identificação de quem eles eram. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. E sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. E vejam o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus. Ambos eram justos diante de Deus. E vejam o que vem a seguir. Andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram justos diante de Deus porquê? Porque eles andavam irrepreensíveis diante do Senhor. Cumprindo os mandamentos, cumprindo os preceitos. Mas, meus irmãos, se isto vos parece ainda vago, vamos seguir Pedro. E Pedro é muito objetivo em relação a um viver pela fé. Vamos ver em 1 de Pedro, no capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Versículos 8 até 12. E vamos já direitinhos para o versículo 12. E o versículo 12 diz isto: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você é justo?
Deus declarou justo aquele que nele confia. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é santificado. E porque isso aconteceu consigo, você é justo, Deus o justificou. E os olhos do Senhor, diz a Escritura, estão sobre quem? Estão sobre si, sobre mim. E porque os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre cada um de vós, Ele está a ver aquilo que eu faço, a ouvir aquilo que eu digo, a ler os meus pensamentos. E isso tem que ter algumas implicações. E é por isso que nós vamos começar a ler no versículo 8. Porque o versículo 8 diz assim, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. E agora cada um faça a aplicação à sua vida. Sede todos de um mesmo sentimento. A ideia de unidade aqui. Compassivos. Você é compassivo, tem compaixão. Aplique isto à sua vida. Cheios de amor fraternal. É isso que você tem. Você tem amor fraternal. Cheios de misericórdia. Você tem misericórdia ou está pronto a aplicar a sua justiça, que é injusta, sobre aqueles que estão à sua volta, sobre aqueles que fazem alguma coisa errada, sempre a apontar o dedo. Humildes. Você é humilde ou arrogante? Como é que é o seu serviço para Cristo? Com humildade ou com autoexaltação? Verso 9. Não retribuindo mal por mal. Quando alguém lhe faz mal, quando alguém lhe diz alguma coisa, como é que é a sua resposta? Você é daqueles que não gosta de ficar a dever nada a ninguém? Fazem-lhe mal, você paga com mal? O Senhor Jesus disse, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, fazei o bem àqueles que vos fazem mal ou àqueles que vos querem mal. Ou injúria por injúria. Vejam, digamos, é pagar da mesma moeda. Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos fazem mal, que nos injuriam, nós retribuímos do mesmo modo. Mas, meus irmãos, isso não é ser justo e viver como um justo, viver pela fé. Antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Deus tem muitas bênçãos para si. Ainda hoje, Deus quer abençoar a sua vida. E porquê? Porque Deus declarou que você é justo. Não pelos seus méritos, mas tão somente pela graça maravilhosa de Deus. Ele quer pegar na sua vida, transformar e fazer com que você seja justo e tenha uma vida justa aos olhos de Deus. E essa vida é pela fé. Verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua dos outros do mal. Ai, é a sua língua. Como é que está a sua língua? Às vezes tem peçonha, às vezes está pronta para espingardar logo, às vezes está pronta para dizer aquilo que você sabe que não deve dizer, mas que serve para picar. Refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Não falem mentira. Porque a mentira é terrível aos olhos de Deus. Você gosta mais de falar a mentira para fugir de situações ou falar a verdade e enfrentar as coisas com verdade? Isso é viver pela fé. O justo viverá pela fé. E ainda diz mais no verso 11, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Querem alguma coisa mais prática, mais direta do que é viver pela fé? Vamos voltar a ler e cada um aplique para si. E eu agora vou ler sem comentários. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso
fostes chamados para herdares uma bênção. Pois quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estão sobre si, meu irmão, sobre mim. E os seus ouvidos atentos à sua súplica. Às vezes as nossas súplicas não são respondidas, porque nós não fizemos certo aquilo que está para trás. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Meus irmãos, é assim que deve permanecer o justo. E só quero terminar com um versículo em Mateus capítulo 13, versículo 43. A recompensa do justo. Qual é, meus irmãos, a recompensa para si? A recompensa que Deus tem reservado para si. E eu termino exatamente aí. Mateus capítulo 13, versículo 43. Vejam que maravilha. Quando ali na Escritura fala, herdarão uma bênção. Que bênção é essa, meus irmãos? Mateus capítulo 13, verso 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. E este versículo, apanhado assim, serve muito bem para a conclusão, mas é melhor lermos um pouquinho mais atrás. Então, meus irmãos, deixem-me ir aqui ao versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, comecei com uma pergunta. Lembram-se? Você é justo? E qual é a vossa resposta agora? Eu sou justo, não tanto pelos meus méritos, mas pela graça maravilhosa de Deus que me justificou. Mas porque Ele me justificou, eu tenho também de ter uma vida que seja digna diante do Senhor. Que assim seja a sua vida. E assim os irmãos iremos experimentar aquilo que Martinho Lutero experimentou. Alegria tremenda. Quando descobriu a verdade prática deste texto da Escritura. O justo viverá pela fé. E a propósito, deixem-me dizer, tanto no Antigo Testamento, em Abacuque, como várias passagens do Novo Testamento, aquela em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, esta frase aparece: o justo viverá pela fé. Frase repetida, frase abençoada, frase que deve ficar a martelar nas nossas mentes. Eu gostaria que os irmãos a levassem, que aguardassem bem: o justo viverá pela fé. E os irmãos podem dizer isto: eu vou viver pela fé. Podem dizer: eu vou viver pela fé. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe. A recompensa prometida será assegurada e está assegurada. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração.